contou o seguinte, que no ano passado, 8 em cada 10 pessoas afirmaram que já traíram. Mas será que existe casamento sem traição? E as mulheres ou homens traídos devem aceitar ou devem terminar o relacionamento? Devem se separar a partir do momento da descoberta da traição? Confira a reportagem. Não é difícil encontrar histórias, pessoas que já tenham passado por isso ou que conheçam alguém que já viveu uma traição. Conheço gente. Na verdade é muito mais comum do que a gente pensa, né? Eu já fui traído já e por motivos mais fúteis, porque não havia necessidade disso. Isso é um problema de caráter da pessoa. Você conhece alguém que já passou por uma história assim de trair ou de ser traído, ou você já viveu essa experiência? Olha, eu até tenho de uns conhecidos, né? Que o cara falava que ia jogar bola nas quartas-feiras. Ainda bem que meu marido não joga bola. E no fim ele estava indo trair a mulher. De pessoa para pessoa, o conceito de traição pode variar. Desde uma troca de mensagens até uma relação mais íntima. Mas será que tem perdão? É importante ouvir os dois lados, né? Ver o motivo da traição, né? Claro que nada justifica a traição, mas é bom conversar antes. Se você realmente gosta da pessoa e ama a pessoa, você vai tentar entender, né? E tentar superar. Eu não perdoaria, realmente. Eu acho que não tem como perdoar. Eu tenho um casamento de 30 anos e a relação tem que ser de confiança, né? Não acho legal. Acho imperdoável. Eu acredito que se o casal se entender, tiver Deus no coração, eu acredito que dá para perdoar e seguir em frente, sim. Na rua encontramos um expert no assunto. O Kleber é professor e também trabalha com terapia de casais em uma igreja. Já se deparou com centenas de histórias. A traição está na lista de motivos que levam os casais a se separarem. Um dos maiores problemas é sempre colocar a culpa no outro. E quando o sentimento acontece, a traição, quando você pesa na balança, você vai perceber que realmente teve falha de ambas as partes. Então é necessário muito diálogo e, acima de tudo, muita cumplicidade para resolver esses pré-requisitos. Eu não tenho dúvida que o perdão, como eu falei, é uma decisão e que, se as pessoas estiverem dispostas a passar por isso, eles com muita determinação e muito diálogo, eles conseguirão com toda certeza. De acordo com a pesquisa Radiografia da Infidelidade, que foi feita no ano passado aqui no Brasil, com base em dados de um aplicativo, 8 a cada 10 brasileiros assumem ter tido uma relação fora do casamento ou do namoro. Os homens são maioria, 91% dos entrevistados confessaram a traição. As mulheres aparecem logo na sequência, 88% delas já traíram. Para fugir desse desfecho, cada casal adota uma estratégia. Compreensão, né? E amor, bastante amor, né? Esse é o segredo. Fomos até a casa do Marcel e da Ana Carolina. Juntos há 9 anos, um nunca traiu o outro. A solução que eles encontraram para isso é diferente. O chamado relacionamento aberto. O casal entrou em acordo, estabeleceu regras e, mesmo dentro de uma relação, eles podem sair com outras pessoas. Eu tinha um relacionamento que era um pouco, eu não sei classificar, mas tinha muito ciúme envolvido. E como eu sou músico e estou trabalhando na noite, acaba que eu estou numa vitrine, querendo ou não. E isso incomodava demais a pessoa. E daí ficava uma tensão o tempo todo, sabe? Daí quando eu comecei com a Carol, eu sentei e falei, olha, pensava num relacionamento aberto, que a gente tivesse liberdade de, inclusive, né, que a lealdade fosse mais importante que a fidelidade, digamos assim. É sobre se relacionar com outra pessoa, mas também sobre se relacionar consigo mesmo. E aí eu vou aprendendo a lidar com os meus sentimentos, eu vou aprendendo a lidar com ciúmes, que existe. A diferença é o que eu faço com o ciúme que eu sinto. Os dois confessam que ainda precisam lidar com ciúmes e outras frustrações. Mas o fato de terem essa liberdade afasta as mentiras, a sensação do proibido. O mais legal disso tudo é porque eu tô aqui porque eu quero ficar aqui. Também. Eu não tô aqui porque eu não posso estar lá. Eu posso estar lá, mas eu escolhi ficar aqui. Porque aqui é meu conforto, é meu, sabe, meu porto seguro. Mas se eu quiser sair, eu posso. Tirando essa questão da traição, o que sobra? Sobra um mundo de coisas pra gente discutir dentro do relacionamento. O que a gente quer enquanto casal, pensa no futuro, quer filho, não quer filho, quer morar em apartamento, quer morar em casa, quer viajar, quer sair de Curitiba, o que a gente quer? As bases, elas vão se consolidando em outros lugares, assim.
a parte da sexualidade ela vai ficando secundária. Eu vou deixando ele existir conforme ele quer, ele vai me deixando existir conforme eu quero, mas a gente se respeita e conversa. E aqui no estúdio, para discutir esse tema com a gente, trouxemos a Maria Rafá. Maria, muito boa tarde para você. Maria, que é psicóloga, vai discutir com a gente esses assuntos aqui. Nós temos algumas participações, viu, Maria, de telespectadores que mandaram as suas histórias, os seus relatos. A gente vai colocar na tela agora aqui do Balanço Geral para contextualizar esse assunto, um assunto que dá o que falar, né? Um assunto que tem uma certa polêmica, afinal a gente fala de traição, que para muita gente, para esse casal aqui não, é um tabu. Vamos lá. Júlio. Olá, bom dia. Aqui é o Júlio de Almirante Tamandaré. Ao meu ver, não existe casamento após uma traição. Quando se perde o respeito, se perde tudo. Enfim, se traição tivesse perdão, hoje, aí ele cita o rapaz aqui, né? Estaria do lado de Deus. Pois é. E aí, doutora? Existe casamento após uma traição? Sim, há casamento após uma traição e os casos que eu atendo são prova disso. Mas o que acaba acontecendo? Isso é muito importante a gente pontuar e lembrar. Se não há perdão, a continuação de um casamento após uma traição descoberta é terrível. É pior do que ter separado. Por quê? Porque aí a gente tem aquela pessoa que é o menor sinal assim de briga ou de falta de confiança, cai em cima, está sempre lembrando aquilo, enfim. É muito problemático. Eu sempre digo que uma traição, quando ela é descoberta, ela é mais pesada para o traído e para a traída do que para o traidor. Mais participação do Fernando, e aí ele abre um pouco o leque aqui com relação ao tema traição. Boa tarde, sou contra qualquer tipo de traição, seja no relacionamento, na amizade ou familiar. Traição não merece perdão. Opinião aqui do Fernando. E existem outros tipos de traição. Inclusive, há pouco falávamos sobre isso, eu e a nossa diretora aqui, sobre outros tipos de traição que pode acontecer no relacionamento. Por exemplo, né, nós temos um acordo lá de não mexer na conta bancária, ou temos uma conta em conjunto, casal, digamos assim. E aí, de repente, alguém mexe no dinheiro, sem avisar. Isso é uma traição, só para citar um exemplo aqui, né? Isso também não deixa de ser uma traição. E aí fica difícil, dependendo do grau dessa traição, de perdoar realmente, né? Luciano, nós vivemos de combinados. Todo mundo vive de combinados. Se um casal tem um determinado combinado, quando esse combinado é desfeito, tem que ser um acordo dos dois. Vamos lá, a tua produção me chamou para vir aqui e me disse: Maria, tá marcado tal horário, você vem, endereço, etc. Eu digo, ok, e eu não apareço. Não apareço porque eu resolvi não vir aqui, no Balanço Geral, azar de vocês. Ora, é um combinado desfeito só por mim, porque eu não avisei vocês. Então, é claro, o combinado vem desde a coisa pequena até a maior. E eu sempre digo uma frase que eu acho que é bem importante e pode ser bem contextualizada aqui. Honre suas escolhas. Eu escolhi estar aqui, eu honro vir. Você escolheu estar num casamento monogâmico, ou seja, com uma pessoa, honre esta escolha. Escolheu que a conta bancária só é mexida quando ambos estão de acordo? Honre. Gente, é muito fácil. Tem uma escolha, honre essa escolha. A tua vida vai ser muito mais fácil. Com certeza. E se você escolheu um relacionamento como aquele casal, né, doutor? Um relacionamento um pouco mais amplo, mais aberto, aí vocês têm essa possibilidade também de ter outros relacionamentos, mas de comum acordo. Agora, não tem essa história de você casar com aliança, um casamento monogâmico, e aí, de repente, no meio do relacionamento, você muda. Não, agora eu quero ser poligâmico. Mas você não avisa o seu companheiro, a sua companheira, você passa a agir dessa forma e ela não. Aí não dá, né? Claro que não. E veja bem, como você bem falou, você escolhe de forma unilateral uma coisa que tem que ser escolhida pelos dois. Vejam, tem muitas pessoas que têm duas argumentações, até já vamos desfazer as duas, tá? A primeira, argumentação biológica. Não, porque eu sou assim, porque os hormônios, porque veja, quando lá a gente morava nas cavernas... Cara, hoje nós temos um verniz, que a gente chama cultural, ou seja, estamos inseridos num contexto que faz com que a gente tenha escolhas. Acabou, a escolha não é puramente biológica. Aí então eu vou fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. A segunda, justificar com uma relação ruim. Ah, minha relação foi ruim, então eu vou procurar fora aquilo que eu não tenho dentro. Oi,
Oi. Tá ruim? Vamos resolver. Ah, não resolve? Então separa. Claro, a gente não está promovendo separação à torta e à direito, mas peraí, você justificar uma coisa que é sua, colocando a culpa num outro lugar, não dá, né? Não dá mesmo, né? O importante é conversar sempre, né? Casal precisa discutir esse tipo de situação. Se não tá dando certo, né, o relacionamento, a parte íntima principalmente, eu já ouvi relato de muitos homens que disseram que não tinham mais relacionamentos com as suas companheiras e aí por isso foram buscar fora, mas não é bem por aí. Primeiro você conversa. Resolveu? Ok. Não resolveu? Aí, como disse a doutora Maria aqui, você busca uma outra alternativa, quem sabe a separação. Tem mais participação aqui. Boa tarde. Sobre traição. Óbvio que separar e não perdoar. Bastante rígida aqui a nossa telespectadora, não aceita em hipótese alguma a separação. Boa tarde, se eu perdoaria uma traição? Não, apenas erros podem ser perdoados e traição não é um erro, é uma escolha. Falou tudo aí a Islaine. Quem trai mostra bem a pobreza do seu caráter. Tem ou não tem razão a Islaine? Luciano, veja bem, às vezes as pessoas fazem esse tipo de declaração, mas quando se encontram na situação, elas acabam perdoando. Então, o que eu quero dizer? Nós não precisamos ser tão rígidos, sabe? Não que não tenham razão os nossos telespectadores que acabaram de fazer esses comentários. Mas vamos analisar uma coisa. Se você se encontra numa circunstância em que você deseja continuar um relacionamento, mesmo depois de ter descoberto ser traído ou ser traída, não tenha vergonha disso. Mas compreenda que é um caminho muito duro. Aquele caminho de você perdoar e restabelecer a confiança, tá? Você não é obrigado nem obrigada a perdoar. Mas se você escolheu esse caminho, durante algum tempo, torne a sua relação uma coisa mais leve. Não parece, às vezes, mais um caso de que o problema não é só a infidelidade, mas a falta de lealdade ao outro? Ou seja, não se cumprir os estabelecidos, não se cumprir essa situação, e por isso a coisa às vezes não fica bem resolvida, e aí o que é um problema, primeiro, de falta de lealdade ou de fidelidade, acaba virando um problema para sempre porque não se resolve? Veja, confiança é algo que a gente não pode trair, tá? Então, assim, a gente pode dar o nome que a gente quiser, mas respeito por uma pessoa implica em você, de todas as maneiras que você conseguir, você respeitar o teu combinado. Gente, é muito fácil. Até naquele caso do casal que comentou que tem um relacionamento aberto, até eu queria fazer uma pontuação. Eu já atendi pessoas que descumpriram o combinado do relacionamento aberto. Nossa, abriram mais ainda do que já era aberto. Sim, porque, por exemplo, o combinado era, a gente vai numa casa assim, 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 e faz na frente das pessoas. Sim. Aí a outra pessoa pegou e fez, por exemplo, escondido. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Ou seja, Entendi. até nisso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o relacionamento aberto também, ele é muito difícil de aguentar. Você tem que ter muita estrutura interna para aguentar. E outro detalhe, às vezes uma pessoa aceita o relacionamento aberto só para não perder a outra. Exatamente. Que também não é legal. É falha de lealdade. Lealdade, que a gente falava agora, né, doutora? Lealdade, porque se você combinou isso aí, tudo bem, o relacionamento aberto, mas você descumpriu, então é falta de lealdade, sim. E aí fica difícil perdoar. Casamento sem traição é possível? Seria algo, talvez, utópico de se pensar ou não? É possível você ter um relacionamento sem traição? E eu já incremento aqui a pergunta. Dicas para isso, né? Diálogo talvez seria uma dessas? Diálogo aberto? Sim, é super possível. Sabe por quê? Eu vejo isso direto. Como eu atendo em consultório, vamos combinar. A pessoa não vai chegar no consultório de uma psicóloga para mentir para ela, certo? Então, assim, eu vejo casos maravilhosos de pessoas que têm os seus problemas, mas não têm problema algum em se manterem fiéis. Homens, mulheres, casais homoafetivos, ou seja, não estamos aqui fazendo denominações de orientações, não. Em todos os casos, eu já vi pessoas extremamente fiéis. Volto a dizer aquela frase, honre suas escolhas. Você escolhe uma coisa, honre. Acabou, não tem muita coisa. Eu escolhi, por exemplo, que quero emagrecer. Escolhi que quero fazer uma dieta. Honre a escolha da sua dieta. Coma aquilo que está prescrito na tua dieta, ou seja, você vai se sabotar. Então, as pessoas não estão acostumadas com isso, sabe, Luciano? A honrar as escolhas. Se você coloca aquilo como uma coisa que foi tua, porque afinal de contas foi você que se enfiou naquele relacionamento, você vai honrar.
Um relacionamento que é uma coisa escolhida não pode ser a coisa mais pesada e o teu maior problema, sabia? Vou citar um exemplo aqui hipotético de um relacionamento de um casal que está há muitos anos juntos, né? E aí esse casal tem muito amor um pelo outro, constituíram uma família, só que ele já não tem mais aquela atração sexual pelo seu companheiro. Nesse momento, seria a oportunidade de conversar e tentar, talvez, sugerir um relacionamento aberto ou talvez uma separação, mas assim, sem cortar esses laços de amizade, de amor, que continuam. Afinal, isso pode acontecer, todo mundo está sujeito a passar por isso, né? Você continua gostando da pessoa, mas você não tem mais atração por ela, né? Se são ambos que têm uma sexualidade, sabe, que está mais morna, mas se são ambos podem chegar à conclusão, gente, que preguiça. E eu conheço pessoas que falam para mim, Maria, eu tenho preguiça. Mas meu marido também tem preguiça. Qual é o problema? Zero. A gente muitas vezes está dentro desse contexto todo de hipersexualização na sociedade e hipervalorizando uma coisa que às vezes não precisa ser tão valorizada. Agora, se há uma vontade, que isso às vezes acontece, uma vontade de apimentar, de abrir, de fazer uma coisa diferente, tem que ter clareza, gente. E a outra pessoa tem todo o direito de dizer, não sou afim. Ah, para você é importante, para mim não é. Então talvez a gente tenha que quebrar o compromisso inteiro. Clareza está assim na base de tudo. Tudo pode ser feito, claro que desde que seja consensual, evidentemente, né? Práticas sexuais que sejam consensuais, tudo é permitido. Mas a gente tem que avisar, né? Maria Rafa, muito obrigado pela participação, gratidão, por esclarecer essas dúvidas, né, de muita gente. Até uma próxima oportunidade, um bom fim de semana. Gratidão, até a próxima. Nós estamos no mês da saúde ocular e hoje eu quero